Boa tarde. Hoje vamos falar de um assunto que é mais comum do que a gente imagina. Você sabia que, segundo pesquisas, esse problema atinge mais de 10 a 15% dos casais? Vamos estar falando sobre infertilidade, as causas, os tipos de tratamento e será que existe algum culpado? Para falar sobre isso, está conosco hoje a doutora Paula Fittbeck, que é ginecologista. Boa tarde, doutora. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, seja bem-vinda. Prazer estar aqui de volta. É sempre um prazer ter a senhora mesmo. E comigo hoje tem a Evelyn. Boa tarde, Evelyn. Boa tarde, Ana. E as pessoas que estão nos acompanhando e tiver alguma dúvida, quiser mandar algum e-mail, pode entrar em contato, né? No 5644-5210 ou no nosso e-mail, vocêmulher@r7.com. É isso mesmo. E no segundo bloco estaremos falando sobre as decepções amorosas. E para falar sobre esse assunto, hoje estará conosco a Sueli, que passou por essa situação e estará compartilhando conosco a sua história. Mas antes, vamos a uma matéria falando sobre a infertilidade e já voltamos. Um presente do céu! É assim que a maioria das mães definem os filhos. E o sonho de ter esse presente para chamar de seu está a cada dia mais real para quem não pode ter filhos naturalmente. Cada ciclo de fertilização in vitro pode custar em média até R$20 mil. Já gratuitamente, a reprodução assistida é oferecida em algumas poucas instituições no Brasil, mas é preciso perseverar. É exaustivo. E até chegar ao hospital eu não tive muita dificuldade. Foi fácil porque eu tive um encaminhamento para isso, né? Adriana estava com 32 anos e conta que foram mais de 7 anos na fila até chegar a vez dela fazer a fertilização. Ela tinha sofrido 4 abortos. 2 das gestações aconteceram nas trompas, que foram retiradas após o último aborto. Início eu vi a possibilidade de eu engravidar longe, muito longe de mim, né? Adriana só foi chamada para fazer a fertilização quando estava com 39 anos. E foi na segunda tentativa que o sonho do casal teve um resultado mais que feliz. Para mim, família significa isso, pai, mãe e filhos. Né? E ver essa dificuldade para nós foi muito frustrante. Né? Até que chegou a vez da Kiara. Aí foi praticamente a realização de um sonho. Segundo a Organização Mundial da Saúde, de cada 10 casais, 2 têm problemas com fertilização. A técnica mais utilizada nesses casos é a fertilização in vitro, método indicado para casos de alta complexidade. O procedimento é eficaz, mas exige muita persistência e paciência. Foi assim com o locutor Dirceu e a mulher Márcia. O tratamento deles demorou 4 anos para ter sucesso, com 8 tentativas que custaram cerca de R$200 mil. O problema deles era raro, os anticorpos atacavam o embrião. Eu já sou um cara meio engraçado, assim, por natureza, né? Sou um cara alegre. Então eu trazia essa alegria para casa o tempo inteiro, já sei lá da clínica. Não, vai dar certo, essa não deu porque não era agora, a outra vez não vai dar mais errado. Mas às vezes a gente tava no carro, assim, sozinho, aí começava, né, a ficha começa a cair. Falava, pô, isso aqui não vai dar certo. Aí você chora. Aí chegava em casa, aí, parece que ficava aquele buraco, né? Não, mas Deus vai ajudar, não é possível, né? Nós estamos acreditando, vai ser um sonho que eu quero, né? Que ela queria. E às vezes você no caso começa a chorar sozinho, fala, não é possível, por que não deu certo, né? Que tá faltando. Mas eles acreditaram, não desistiram e o resultado apareceu. A barriga de Márcia era motivo de felicidade. Uma emoção assim que só a mãe. É maravilhoso. Era assim, era tudo que eu queria. O quarto do meu filho decorado, a minha barriguinha crescendo, meu filho ali, a gente sentindo mexer a criança, é um maior prazer.
Tudo correu bem e o nascimento do pequeno Henrique foi até narrado pelo pai. Todo mundo aqui na expectativa da chegada do Henrique. Todo mundo na expectativa da chegada do Henrique, hein? Tá todo mundo aqui batalhando, todo mundo de olho. Doutor Flávio pedindo ali nos instrumentos, evidentemente. Tô vendo lá, doutor Flávio tá apontando. Já, doutor. É o Henrique lá. Olha o Henrique chegando. Olha o Henrique chegando. É o garoto da hora. Ele aí chegou! 6h37, Henrique chegou. Que lindo esse menino, Henrique Rocco Marchiori chegou. Tá o doutor Flávio Garcia. Tá com... Olha o Henrique chorando. Menino lindo, que bonito. Louis Brown foi o primeiro caso de sucesso de fertilização. Ele nasceu em 78 na Grã-Bretanha e foi conhecido pelo mundo como o primeiro bebê de proveta. As técnicas de fertilização beneficiam até as mulheres com idade avançada. Márcia foi mãe aos 61 anos. Um desejo que foi planejado. Ela fez muitos exames por causa da idade, a maior parte deles exames do coração. Após 3 meses de tratamento, ela já estava grávida. A fertilização in vitro foi feita com sêmen do marido e óvulos doados de uma desconhecida com características semelhantes às dela. A gravidez começou e terminou tranquila. Márcia já tinha 2 filhos e o marido 3. Reviver essa etapa da vida trouxe mais vigor ao casal. Com uma coisa fofa dessa, linda e maravilhosa, quem não gostaria de ter, não? Para saber quais são as causas da infertilidade, o melhor tratamento para cada caso e como deve ser a expectativa de esperar a realização desse sonho, fique ligado no programa Você Mulher. Faça sua pergunta sobre saúde e envie para o nosso Facebook, facebook.com/vocêmulher. Um espaço para você interagir e sugerir temas. Fique ligado e participe. Então vamos lá, doutora. Me explica que de repente é a minha dúvida e eu acho que deve ser de muitas. Qual a diferença de infertilidade para esterilidade? Olha, na maioria das vezes são termos usados como sinônimo, tá? Mas se a gente for ver definição mesmo propriamente dita, a gente define o casal infértil quando ele tem tentativas de gravidez com relações sexuais desprotegidas por um período de 1 ano, tá? E ele não consegue engravidar. Então, o casal infértil geralmente procura ajuda depois desse período. Tá? Uma exceção com mulheres acima de 35 anos, mas que a gente vai conversar. E a esterilidade são aqueles casais que realmente não podem engravidar. Tá? Então, são aqueles casais que são denominados estéreis. Então, por exemplo, uma mulher que não tem útero e não tem ovário, é uma mulher que é estéril. Tá? Então, mas essa é a minoria dos casos. Tá? Então, a gente sabe que no menos de 5% dos casais inférteis, eles não conseguem engravidar e são os casais estéreis. E a gente estava vendo na matéria, né? Foi até a abertura. Essa porcentagem é real, de 10% a 15%? Tem problema? Infelizmente, sim. É muito frequente. E isso tem aumentado com o passar dos anos. Por quê? O principal motivo é porque as mulheres, né, os casais propriamente ditos, mas a gente acaba assim, colocando um pouco a responsabilidade por causa da idade do óvulo, né, o que não corresponde com a idade do espermatozoide, mas as mulheres, elas têm se casado mais tarde. Então, devido à mudança aí do quadro econômico, social, né, cultural de toda a sociedade, então elas primeiro estudam, depois vão trabalhar, daí casam-se mais tarde, têm uma estabilidade e depois querem engravidar. Né, o que seria o mais lógico realmente, mas isso biologicamente não é o ideal, então é o principal motivo, entre outros. E qual é essa porcentagem, tá aqui, ó, qual é a porcentagem de infertilidade? Tipo, que a mulher chega para dar certo, existe ou não? A porcentagem, 10 a 15% dos casais são inférteis, daí dentro dos casais inférteis existem porcentagens de causa feminina
a causa masculina e o casal. Né? Então, a gente pode, hoje em dia, atribuir em torno de 40% a causas femininas, em torno de 35% a causas masculinas e em torno de 20%, aí, 20%, 30% o casal. O casal, exatamente. Então, é importante que não é só a mulher que é culpada. Realmente, você tem que investigar o casal. É o que a gente até comentava durante a matéria, né? Que o legal tratamento é o casal. Isso, né? Exatamente. Para que não fique... Porque sempre a gente ouviu por muito tempo, né? O problema é da mulher, o problema está na mulher. E pelo menos 20% dos casais é uma conjunção, né? Então, você tem fator masculino e feminino associado. E pais com mais idade pode influenciar no desenvolvimento do bebê? Sim, com certeza. Tá? Então, o principal causa aí de alterações morfológicas e cromossômicas está relacionado ainda com a idade do óvulo. Tá? Então, principalmente acima de 40 anos. Agora, no caso masculino, já se mostraram estudos que podem ter mais alterações, mais chance de abortamento e mais alterações acima dos 50 anos de idade. Para o homem, né? Para o homem, lógico que é uma incidência, é um aumento muito menor proporcionalmente se a gente for comparar com a idade da mulher, mas existe. Após quantas tentativas de engravidar, a mulher deve buscar orientação médica? Isso depende muito da idade dela e de alguns fatores de risco. Tá? Então, se você tiver uma mulher abaixo de 35 anos, esse casal ele pode aguardar até 1 ano de tentativas desprotegidas. Tá? Então, a gente tem aí em torno de 12, no máximo, tentativas, que geralmente a gente conta uma tentativa por mês, né? Que a mulher ela ovula uma vez por mês. No caso de mulheres acima de 35 anos, já se orienta que investigue acima de 6 meses. Então, uma mulher que tem 35 anos, no casal que não consegue engravidar, 6 meses já é orientado que procure um especialista. 6 meses só? Exatamente, porque as taxas de gravidez, elas diminuem drasticamente a partir dos 35 anos e principalmente após os 37 anos de idade. E que tipo de procedimento os médicos usam para diagnosticar a infertilidade na mulher? Na mulher. Tá. Então, a primeira coisa seria uma anamnese, né? Então, hoje em dia ficou um pouco de lado essa anamnese médica, mas o mais importante é você tirar uma história completa daquela paciente, porque ela pode te dar alguns indícios da causa aí já na anamnese, no exame físico, né? E nós fazemos alguns exames específicos. Então, é fundamental que tenha um ultrassom, tá? Geralmente ultrassom transvaginal, para que a gente avalie a anatomia do útero e principalmente dos ovários. Um perfil hormonal completo que vai me indicar aí como é a reserva ovariana dessa paciente e se existe algum outro problema hormonal, endócrino que pode estar levando àquela infertilidade. E o exame que chama esterossalpingografia, tá? Que é um exame, exatamente, é um exame de um nome difícil e um exame difícil também. Era isso que eu falei, ele é tão difícil quanto o nome? Ele é um pouco, porque é um exame um pouco invasivo e ele causa um pouco de desconforto, tá? Então, assim, resumindo, você faz uma introdução de um catéter dentro do colo uterino, tá? Pelo orifício do colo uterino, então é um exame que a mulher é submetida àquele exame ginecológico como se fosse do Papa Nicolau. E nesse catéter, exatamente, então já tem o exame especular, né, associado. Então a gente pinça o colo do útero e injeta esse catéterzinho com um contraste. E esse contraste entra na cavidade uterina e passa pelas tubas uterinas, tá? Então, para que esse exame serve? Ele serve para a gente avaliar a cavidade uterina, mas principalmente para avaliar a permeabilidade e a função das tubas uterinas, tá? Que, só para você entender a importância desse exame, a tuba uterina é o local onde acontece a fertilização do embrião, ou seja, é o local onde o óvulo e o espermatozoide se encontram. Então, se você tem uma alteração tubária, o que é ainda o principal fator feminino associado à infertilidade, você não tem a ponte entre óvulo e espermatozoide. Então, você tem a infertilidade por causa tubária. E a causa da infertilidade do homem? A causa da infertilidade do homem principalmente está associado a uma afecção, uma doença que chama varicocele.
Tá? Então, o que é a varicocele? A varicocele, ela é uma dilatação dos vasos do testículo, como acontece as varizes nas mulheres, principalmente, mas a mesma fisiopatologia. Então, você tem uma dilatação daqueles vasos do testículo, causando um aquecimento e uma alteração morfológica, tanto na alteração do espermatozoide antes de formar, como a longo prazo com a formação. Tá? Então, a principal causa de infertilidade no homem ainda é varicocele. Entre outras causas, existem causas infecciosas, então é muito comum você ter infecções, tá? Que a gente chama de, ali no trato geniturinário, que causam essa infertilidade. Você pode ter causas anatômicas, tá certo? E você pode ter causas genéticas também, tá? E hormonais. E hormonais, exatamente. Então, o homem também, ele tem que ser investigado por completo, tá? Então, se a gente for ver a propedêutica completa do homem, é o espermograma, é um perfil hormonal e, se possível, esse ultrassom para excluir a varicocele. Entendi. Você tem Doutora, alguma? Falando no caso das mulheres, os problemas de fertilidade em relação a elas, é hereditário? Pode ser hereditário ou não? Algumas causas, sim. Tá? Então, existem algumas famílias que têm o que a gente chama de uma falência ovariana precoce. Tá? Então, famílias na qual as mulheres têm uma menopausa precoce. Tá? Então, é muito frequente que você tenha essa hereditariedade que a gente diz. Algumas outras doenças, afecções, como, por exemplo, a endometriose, também pode estar ligada a alguma causa genética. Tá? Então, pode ter, sim, um comportamento hereditário. Se for no caso hereditário, é mais difícil o tratamento ou não? No caso do primeiro exemplo, da falência ovariana precoce, sim, tá? Porque você acaba tendo aí uma causa geralmente autoimune, algo já pré-determinado, que faz com que essa mulher entre na menopausa muito rápido, muito cedo. Né? Então, às vezes, você tem mais dificuldade no tratamento e principalmente no diagnóstico, né? Porque às vezes a mulher foi se programar para ter filho ali por volta dos 34, 33 anos e essa falência ovariana já se instalou. Tá? Então, isso é muito frequente. Então, acaba sendo um caso mais difícil de solucionar. E falando na infertilidade, doutora, é mais comum os riscos? São os mesmos tanto para a mulher quanto para o homem? Geralmente, para a mulher, eles são maiores. Tá? Então, pela própria questão do relógio biológico. Tá? Então, é fácil a gente entender num contexto assim, de formação de óvulos e espermatozoides. Tá? Então, quando a mulher nasce, ela já nasce com aquela quantidade de óvulos que ela vai ter ao longo da vida. Ela não produz novos óvulos ao longo da vida. Tá? Isso não acontece, não existe uma célula-tronco ainda identificada no ovário da mulher. Então, ela nasce, entra na puberdade, começa a ter os ciclos menstruais e aquilo vai fazendo com que ela use aquela bagagem de óvulos que ela vai ter ao longo da vida. Por algum motivo biológico também, ela usa esses melhores óvulos numa idade X, geralmente entre 20 e 30 anos. Tá? Então, a gente tem uma maior quantidade, um recrutamento maior e uma qualidade maior desse óvulo. Após os 35, 40 anos, essa quantidade vai diminuindo até o momento que ela cessa, que é a menopausa, a famosa menopausa. No homem isso não existe, tá? Então o homem entra na puberdade e ele a cada 90 dias, em média, ele passa por um processo de espermatogênese. Então o que é isso? Ele forma novas células, ele forma novos gametas, que são os espermatozoides. Então para o homem existe uma tendência menor de sofrer essa afecção. E com o advento dos tratamentos de reprodução assistida, tá, que são técnicas hoje bastante específicas e bastante complexas, você consegue, de uma forma muito satisfatória, resolver muitos fatores masculinos gravíssimos, que antigamente não se conseguia. Tá? Então, porque mesmo quando você tem um fator muito grave, por exemplo, você tem azospermia, falta de espermatozoide, você consegue fazer uma punção daquele testículo, conseguir ali, nem que seja meia dúzia de espermatozoides e trabalhar com aquilo com as técnicas de reprodução assistida. Já o óvulo, você não consegue formar óvulos se você não tiver dentro do ovário, entendeu? A não ser que você recorra daí a outros tratamentos, que o mais usado, como mostrou na matéria, é a ovodoação, né? Então, você consegue ter resultados excelentes, mas não com o ovário daquela mulher propriamente dita, a partir de uma certa falência ovariana.
Você tem alguma, Evelyn? É possível tratar a infertilidade com algum tipo de medicamento? Dependendo da causa, sim, tá? Então, o mais importante da infertilidade é você fazer o diagnóstico dela, tá? Então, isso é um erro de até muitos colegas que tratam a infertilidade de uma forma só, tá? Então, antes de você começar a fazer os tratamentos, você tem que saber qual é a causa. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você tem uma causa infecciosa, você tem um espermograma bem alterado, tá? Isso acontece frequentemente. Se você for fazer uma cultura, eventualmente você pode ter uma infecção naquele trato geniturinário. Você trata com medicamentos. Em 90 dias ele vai começar a produzir novos espermatozoides e aquele casal vai estar curado. Outra causa fácil de você entender, você tem um homem que usa anabolizantes. Hoje em dia está super na moda e a gente sabe que usar anabolizantes, eles levam a uma alteração espermática e eventualmente até uma alteração bastante grave. Você cessando aquele uso, você consegue um tratamento e consegue bastante sucesso. Em alguns casos, não. Daí você tem que recorrer às técnicas de reprodução assistida, né? Que daí você vai usar os medicamentos, mas mais para induzir ovulação e fazer os tratamentos e não para um tratamento primário, como dos primeiros exemplos que eu usei. Não tem jeito, né? Um bom planejamento, né? É Exatamente. Tudo, não tem como, né? E o importante é um diagnóstico correto também, né? É óbvio que em 5% dos casais a gente não vai identificar, tá? Que daí são aqueles causas, infertilidade sem causa aparente, né? Que você vai acabar tratando, né? Geralmente com a fertilização in vitro, mas que você não identificou um fator. Mas isso, assim, 5%, né? Os pouco, demais né? A gente até viu exame. Na matéria a insistência do casal lá, né? E hoje feliz, 8 né? vezes, né? Exatamente. Mas deu certo, né? Doutora, nós temos muitas perguntas e eu acho que vale a pena mais um programa. Vamos ficar aí de dica para a produção. Tem alguma coisa que a gente deixou de abordar, que a senhora acha importante? A gente tem até uns mitos e verdades também, mas infelizmente passa muito rápido, né? Eu acho que dentro de tudo isso que a gente falou, né, principalmente frisando aí na questão de tempo, diagnóstico, de você hoje, você tem disponível a reprodução assistida, é a mulher, o casal em si, ou a mulher ou o casal, procurar se informar. Tá? Então, ela tem ali seus 32, 33 anos, eu não quero ter filhos agora, eu quero ter daqui 5 anos, isso é possível, porque você pode fazer um exame, você pode ver como está a tua reserva, se não tiver legal, congelar os óvulos, né? Então, existe prevenção, tá? Para o homem também, então hoje em dia, isso é importantíssimo. Às vezes, uma doença, então câncer, vai fazer uma quimioterapia, tanto para o homem como para a mulher, existe como congelar antes. Então, o mais importante na infertilidade é você prevenir o quanto antes para que mais tarde, né, o tempo não faça com que as coisas comecem a ficar mais difíceis. Mais difíceis, né? Então tá bom. Então é um prazer sempre ter a senhora aqui, já fica para a próxima, tá? Combinado. E agora nós vamos a um intervalo e já voltamos para conhecer a história da Sueli. Eu nasci em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, e aos 13 anos, junto com a minha mãe, eu vim morar em Gramado. Gramado é conhecido pelo frio, pela boa comida, é uma cidade encantadora e eu sou muito feliz de viver aqui. A minha vida é uma correria, mas quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente dá o melhor, as coisas acontecem naturalmente. Eu às vezes chego tarde em casa, cansada, mas quando eu chego aqui eu tenho tanta paz, é o lugar que eu descanso, é o lugar que eu encontro meu marido, que eu encontro as minhas coisas, isso me dá um relaxamento, me dá uma alegria, eu amo a minha casa. Eu estou acabando a faculdade de Direito e o estudo das leis, o conhecimento que o direito te traz é muito importante em todas as áreas da vida. Eu entendi como funcionam as leis na prática e também na minha vida pessoal posso ajudar o meu marido, posso ajudar os amigos. A minha loja é o meu xodó. Eu escolho cada coisa com muito carinho, cada item que tem lá dentro é escolhido a dedo, porque o comércio é uma coisa que me satisfaz muito, eu amo o comércio. A nossa loja fica junto à estrutura do Café Colonial Bela Vista. O empreendimento também é administrado pela nossa família. São 2 unidades há 40 anos em Gramado. O Parque de Neve que a gente está construindo é um parque inovador. Ele vai ter muita atração, vai trazer novidades, a gente pesquisou muito até chegar nesse formato. Essa é a área quente do nosso empreendimento, onde ficarão as 15 lojas, os restaurantes e a pista de patinação.
É o primeiro parque de neve da América Latina, com uma área de 14 mil metros quadrados, no valor de mais de 60 milhões de reais. Deixa o vento te levar pro lado de Deus, pra mudar teu eu, então deixa. A gente ama vir aqui no parque para conversar, para relaxar um pouco. Aqui é um lugar onde as famílias se encontram, é um lugar calmo, um lugar que a gente vem tomar um chimarrão. E a gente vem aqui para tocar um pouco violão, para cantar, né, amor? E através da nossa música nós pretendemos unir as pessoas assim como a música nos une. Deus tem sido muito bom comigo e eu reconheço que através dessa fé é que eu tenho conseguido conquistar todas as coisas. Eu sou a Manu Cagliari, tenho 29 anos, sou empresária, esposa e consegui mudar a minha história acreditando que o impossível pode acontecer. Hoje eu sou uma mulher vitoriosa de verdade. Eu sou a Universal. Amor, não consegui emprego. Procurei o dia todo, fiz várias entrevistas e nada. Esse papo de novo? As contas estão vencendo, sabia? Eu não sei mais o que fazer. Nem eu. Uma palavra muda tudo. Procurei o dia todo, fiz várias entrevistas e nada. Fica tranquilo, você vai conseguir. Vai dar tudo certo. Você pode mandar a sua dúvida sobre diversos assuntos, pedir orientação ou fazer um desabafo. Envie seu e-mail vocemulher@r7.com. Você teve, né, Sueli? A gente aqui, ó, conversando sobre o coração partido. Todos nós já passamos por isso, né? De ter essa sensação de coração partido. E a Sueli está aqui com a gente, né? Boa tarde. Para falar um pouquinho sobre isso, né? Isso. Bem, eu me casei aos 17 anos, né? Primeiro casamento. Achando assim que eu tinha achado meu príncipe encantado. Ele era aquele rapaz assim, o mais bonito da escola. Era o desejo assim de todas as meninas, né? Aí a gente começou a namorar, casei, me decepcionei. 17 anos? Com 17 anos. Meu Deus! Me decepcionei porque começou errado, porque eu já queria casar para ter liberdade para sair de casa. Aí achei aquele rapaz, o mais bonito da escola, me pediu em casamento, casei. Sofri bastante, me decepcionei. Porque com 2 meses de casada, ele já arrumou um amante. Então, espera aí. Então, já tem muito assunto pelo jeito, Tem. né? 17 anos. Tem muito assunto. Mas nós vamos a uma matéria falando sobre a decepção amorosa e a gente já volta para a Sueli concluir essa história. A cena é clássica e romântica. Os noivos apaixonados fazem juras de amor no dia do casamento. Terminam a cerimônia com a famosa frase: até que a morte nos separe. Como minha esposa, para honrar e amar todos pelo os resto dias da minha vida. Depois das promessas de um amor que irá superar tudo, os recém-casados dão sinais de que serão felizes para sempre. Mas em muitos casos, demonstrações de carinho como essas logo sofrem uma transformação. O que era para ser um amor eterno vira intolerância e brigas. Abre! Seja na ficção ou na vida real, em algum momento o casal pode entrar em crise. Nesses instantes de fragilidade a dois, talvez alguns esqueçam as promessas feitas no dia mais importante de suas vidas. Me solta! Me solta, Martinho! Sai daqui! Sai! Maria, peraí! Sai daqui! Quem não se lembra do casamento Sensação? Eles eram um exemplo para muitos casais. Ticiane Pinheiro e Roberto Justus. A perfeição era evidenciada nas fotos e imagens cheias de alegria e união, mas a separação dos dois pegou a todos de surpresa. Separação foi muito doída,
eu sempre acreditei em casamento. Meus pais são casados há 47 anos. É lógico que nunca foi um mar de rosas, eles tiveram altos e baixos. Mas eu me casei, como todo mundo, para nunca me separar. Ticiane concedeu entrevista ao programa Domingo Show. Ela abriu o coração e lamentou o fim da relação. Queria que tivesse dado certo. Eu acredito em união e família, então eu achava que era uma crise, que isso ia passar e que, sei lá, que eu ia conseguir passar por esse empecilho, sabe, do casamento e de repente uma crise dos 7 anos. E não foi isso que aconteceu. Então a separação para mim foi muito dolorida mesmo, eu sofri muito. É muito difícil você pensar, né, sua filha, agora como que vai ser, você vai ter que aprender a dividi-la, sabe, vai ter uma outra pessoa na vida do seu ex-marido que vai conviver com a sua filha, então tudo isso me machucava demais. Os altos e baixos da convivência a dois, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Como manter forte o alicerce do amor em todos os momentos? Será que existe alguma regra? Das promessas feitas no altar, qual é a mais difícil de se cumprir? Pois é, a gente estava falando aqui, né? Qual que é a mais difícil? E regra, a gente sabe que não existe mesmo, né? Regra para um casamento. A gente sabe que a gente tem que aprender, todo dia um aprendizado, né, Sueli? Você estava contando que você saiu da casa dos seus pais, né? Querendo uma liberdade, mas indo para um relacionamento que naturalmente pede para que você não tenha a mesma liberdade de solteiro. Então, já começou errado. Já começou errado, né? E aí, depois que a gente casa, vem aquela responsabilidade, né? Aí a gente vê que aquele príncipe não era tão príncipe, né? Que depois do casamento, aí ele virou um sapo, né? Mas quanto tempo vocês namoraram? Acho que 1 ano e meio. Ah, tá. Porque eu ia falar, o namoro, né, Evelyn, é geralmente para se conhecer. E aí, isso é certo. No namoro, por mais que a gente fale, o príncipe nunca mostrou que depois ele ia ser um sapo, né? Mas existem indícios que revelam, não tem jeito. É que às vezes, como a gente deixa, a maioria das vezes o coração mandar, então esses deslizes que o sapo aparece, a gente acaba não percebendo, Não percebendo, é verdade. Mas, Sueli, teve algo que você falou que me despertou a atenção. Você falou que casou com ele aos 17 anos, mas você tinha até a visão de sair de casa, eram, né, das coisas que você pretendia. Mas você também tinha algum sentimento em relação a ele, não era só um desejo de sair de casa, só um escape, né, esse relacionamento? Eu tinha sim, eu amava ele, né? Aí eu uni o útil ao agradável, né? Só que aí quando a gente casou, com 2 meses, eu já fiquei sabendo de uma traição dele. Quer dizer, a gente estava praticamente em lua de mel, né? Exatamente. Então, daí começou as brigas. Aí eu agredia ele, ele me agredia. Fisicamente? Fisicamente. Através de palavras também, né? Então, tudo que eu podia fazer, assim, para entristecer ele, para deixar ele triste, assim, porque eu achava, assim, a traição imperdoável. E você era uma menina, né, Ana? 17 anos. Ele tinha quantos anos na época? Ele tinha 21. Os dois, né? Muito jovens. Ele achou que ele poderia ter uma esposa e lá fora ter um amante, né? Continuar uma vida de solteiro, né? Ter uma família, uma casa, uma família, mas automaticamente também ter uma vida de solteiro. Mas você, com 17 anos, longe da mãe, da família, como que você se sentia como mulher? Aí veio a ideia da gente sair de onde a gente estava e vir para São Paulo, né? Aí eu vim para cá com ele. Aqui ficou tudo mais difícil. Eu me sentia muito abandonada. E assim, qualquer discussão que a gente tinha, ele falava tchau, ia para casa da tia, dos primos e voltava 2 dias depois. E eu suportei isso durante 4 anos. Quer dizer, aqui vocês
depois dessa sua descoberta. Isso. Existia uma terceira pessoa no relacionamento. Eles negam, né? Ah, ele negou. Negou até a morte. Negou, mas eu sabia que ele estava mentindo. Aí você foi, perdoou, vamos colocar pano quente aí, vamos tentar recomeçar. Isso. Aí saíram da cidade onde estavam e vieram para São Paulo. Para São Paulo. Mas aqui a família, o contato que vocês tinham era da parte da família dele, então? Da parte da família dele. Você não conhecia ninguém aqui? Ninguém. Entendi. Não conhecia aí ninguém. Veio para cá. Isso. E aí, pelo jeito, ele que trabalhava, você ficava em casa. Exatamente. Né? É porque a gente já tem alguns indícios aí que já dá para a gente perceber. Exatamente. Aí, ele saía e você ficava em casa com a sua mente lá borbulhando. Isso. Tipo assim, ele saía do trabalho 5 horas da tarde. Então, ele trabalhava assim numa empresa, próximo dessa empresa tinha uma ponte. E eu saía da minha casa um pouco antes para estar no horário que ele ia sair da empresa, para me ficar em cima daquela ponte vigiando se ele não ia sair com alguém. Então eu observava ele saindo do trabalho, conversando com as pessoas, observava ele pegando o metrô o tempo inteiro para me saber se ele estava com alguém. Quer dizer, vigiando os passos Exatamente. dele, tentando de repente falar assim, não, eu não quero que aquele mesmo... O mesmo erro aconteça de novo. Então eu vou vigiar. E se acontecer agora eu vou pegar, não vai ter como negar. Mas aí a gente vê, né, Sueli e Evelyn, que é uma coisa assim, que se a mulher parar para pensar, como que ela vai conseguir? Vamos colocar que se um dia você tivesse pego ele, o que ia acontecer? Você ia ter que largar, ou você ia ficar junto, ou você ia de novo, mais uma vez, falar, então tá, muda, se conserta, mas essa insegurança ia existir. Né? Porque tudo que começa errado não tem jeito. A tendência é continuar errado mesmo. Eu estava lembrando da matéria onde a Ticiane fala assim, que mesmo o relacionamento dos pais tendo alto e baixo, eles permaneceram. Né? Ninguém entra num relacionamento para que ele chegue ao fim. Eu comecei a namorar, eu quero casar, mas eu vou tentar. Se não der certo, eu paro com isso. No seu caso, você viu que começou errado, porque você tinha 2 meses, não estava dando... Não deu certo. Aí vocês vieram para cá. Aí esse relacionamento você ficou quanto tempo? 4 anos. 4 anos aqui em São Paulo vivendo nisso, vigiando ele todos os dias. Vivendo essa loucura. Porque você parou de viver e começou a viver a vida dele. Exatamente. É tanto que eu não trabalhava mais, eu não estudava, fazia mais nada. Eu passei a viver a vida dele. Eu não queria que ele me traísse. Então, eu falei assim, eu vou vigiar ele porque ele não vai me trair. E é aquilo que você falou, né? Se eu pegasse ele, o que eu ia fazer, né? É porque a mulher, a gente tem que colocar o pé no chão e parar de deixar o coração mandar, né? Porque isso aí é sentimento. Vamos agir com a razão. Peraí, se eu quero um casamento, se eu quero uma união bem estabelecida mesmo, eu tenho que colocar as coisas no lugar, né? Se amanhã, se o compromisso que vocês assumiram juntos não estavam conseguindo cumprir, então é mais fácil dar um ponto final, né? Falar assim, olha, vamos cada um para o seu lado. Em algum momento você fez isso? Os 2 sentaram e falaram, olha, vamos mudar? Ou você permaneceu nessa vida aí? Não, eu chamava ele para conversar e ele chorava, dizia que ia mudar, que era fiel, que ia ser diferente. Mas aquilo era só naquele momento. Depois voltava aquela vida, aquele círculo vicioso de fazer tudo aquilo e ficava naquilo. Aquilo não mudava. Eu queria que ele fosse do meu jeito, mas eu não conseguia. Aí ficava sempre com aquele fantasma que ele estava me traindo. E foi um inferno o casamento da gente, né? 4 anos assim. 4 anos. Aí, se eu falasse alguma coisa que ele não gostava, ele estava ali, já pegava, já saía, já ia para casa da tia, já ficava lá 2, 3 dias. Quer dizer, sempre existia um motivo para que ele saísse. Né? Mas teve um dia que eu dei um basta. Teve um dia que eu parei para pensar, né, na minha situação como mulher, né? Porque eu era jovem, né? Tinha um futuro inteiro pela frente, eu não precisava daquilo, né? Ficar mendigando um amor, né? Eu falei, não, chega, hoje chega. É porque é o que a gente sempre... E a gente aprende isso, né? Que primeiro a gente tem que se amar. É verdade. Eu primeiro me amo, para depois amar alguém. E a gente vê que quando isso muda, quando eu coloco todo o meu valor numa outra pessoa,
não tem jeito. O fracasso é certo, né? Porque você acaba vivendo pela pessoa, você vive literalmente em função de uma pessoa que não está te dando o valor que você deveria estar se dando, né? Você acaba se esquecendo, né? Que foi o que aconteceu com ela. Muito jovem, 17 anos. 17 anos. E ela viveu em função de uma insegurança, porque é o que ela tinha dentro dela, insegurança em relação a esse relacionamento, e esqueceu dela, de investir nela, nos sonhos que eu acreditava. Acredito que você tinha sonhos nessa época. Muitos. Então ela esqueceu e viveu em cima de uma insegurança, de uma desconfiança e vivendo só por ele, por esse sentimento, né? Isso mesmo. E a gente vê, né, Sueli, que ele também queria, né? Ele até tentava, que você falou que ele chorava, pedia perdão, não vou fazer mais, mas daqui a pouco lá estava ele fazendo de novo, né? Então a gente vê que é uma coisa que é além das nossas forças, não tem jeito, que você precisa de algo mais. Mas para falar dessa segunda parte, né, vamos deixar lá. Teve um dia que você deu basta? Teve um dia que eu parei, olhei para mim e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Não posso ver em função dessa pessoa, né? Ela nunca vai me valorizar, nunca vai me dar valor. Se a gente viver 10 anos, vai ser assim. Daqui a pouco ele vai ter 1, 2, 3, várias amantes, né? Aí primeira coisa que eu fiz foi voltar, né? Cuidar da minha vida profissional. Aí voltei. Assim que eu me estabeleci na minha vida profissional, eu chamei ele, conversei com ele, falei, agora tudo mudou. Se você sair de casa novamente, nunca mais você vai voltar. Não vou voltar. Eu falei, não vai, eu estou decidida. Eu aprendi agora a gostar de mim, não só de você. Não quero mais viver sua vida, quero viver a minha vida. Aí um dia, né, ele saiu de casa. Quer dizer, não acreditou que a sua palavra... Não acreditou, isso. Mas aí, como eu aprendi a gostar de mim, né, então tá bom, então é a última vez. Aí peguei tudo que ele tinha, coloquei na mala, falei, tá aqui. Agora você vai viver a sua vida, eu vou viver a minha. Não, mas você não vai conseguir. Eu falei, eu vou conseguir sim. Você depende de mim. Não depende de você. Sueli, desculpa só te interrompendo, é exatamente isso que a mulher passa, né? Quando ela coloca a vida dela na mão de uma outra pessoa. A pessoa faz o que quer e fala exatamente isso. Você não vai conseguir. Porque eu tô vendo, tudo gira em torno de mim. Como que você vai conseguir sair daqui? Né? Você vê a que ponto a gente deixa a pessoa dominar a gente mesmo, né? É verdade. É horrível isso. E aí, ele viu uma nova Sueli ali. Então, até então ele não acreditou. Aí passou uma semana, ele passou 2, e eu trabalhando, vivendo minha vida, me dediquei mais ao meu trabalho, né? Fiquei mais, assim, ativa nas coisas que eu fazia. Aí ele me ligou, você não vai pedir para voltar? Claro que não. Pode ir embora. Não quero mais, acabou. Agora acabou de verdade. 3 semanas. Você não vai pedir para voltar? Não, acabou. Hoje eu sou uma nova criatura. Acabou, já era. E assim foi, ele foi embora. Aí passou um tempo, às vezes ele procurava, às vezes não, mas eu mantive a minha decisão. Porque foram 4 anos de muita humilhação. Eu tô aqui pensando, né? E de repente a pessoa que está em casa também tá. Doeu, não doeu? Muito. Mas aí você colocou na balança e falou, peraí, eu tenho esse outro lado que eu posso investir nessa vida e mudá-la. E tem esse outro lado da balança, né? Que se eu continuar nesse relacionamento, tudo vai continuar do mesmo jeito. As inseguranças, as brigas, os medos. Porque eu acho que o pior de um relacionamento, né, Evelyn, é isso, é a pessoa não ter esse olhar assim, esse olhar futuro mesmo e falar, minha vida pode mudar. Pode ser diferente, pode né? Ser diferente. Ela descobriu uma força nela, ela descobriu que ela era capaz de viver não dependente desse amor, mas que ela era capaz de ser feliz de verdade. Ao ponto que ela até começou a trabalhar, né? Acreditar nos seus sonhos mesmo. Então, é o que precisa acontecer muitas vezes com as mulheres, com muitas mulheres que ficam dependentes desse amor, de um sentimento, de uma pessoa. Ela tem que descobrir essa força, que ela é capaz de ser feliz independente de outra pessoa. E a Sueli descobriu isso, né? Graças a Deus. E aí passaram alguns meses, eu estava lendo o seu testemunho há alguns anos, né? Porque isso também é importante, né? Você se cuidou, porque eu acredito que nesse rompimento
ficaram, né? Porque não tem jeito, nós somos carne, né? A gente não está pregando aqui, falando para a pessoa que ela não vai sofrer mediante a decisão que ela vai tomar, né? Porque realmente a gente sabe que dói, teve momentos que de repente você falou, poxa, mas será que se eu voltasse ele não melhora agora? Porque já passaram 2 semanas, ele viu que eu tô bem, nenhum momento passou isso? Aquela frase assim, dele falar assim, você não vai conseguir, aquela frase dele para mim foi tudo. Foi aquela frase que me deu força. Você usou aquilo ali? Pra ti? Às vezes, quando eu queria fraquejar, eu pensava naquilo que ele falou para mim. Eu falei, não, eu vou conseguir. É um desafio, né? Ele me desafiou e eu gosto de desafio. É tanto que esses 4 anos que eu passei com ele assim, eu olhava, eu não me reconhecia. Eu falava, meu Deus, essa pessoa deprimida, sem autoestima, não sou eu. Exatamente. Eu não sou essa mulher. Então, aquela frase que ele falou ali, selou tudo. Então, quando eu pensava em fraquejar, não vou fraquejar. Na realidade, aquela frase me fortaleceu. Então, eu pensava naquilo aí que eu lutava. E conquistei muito mais sozinha do que com ele. Com ele eu não conquistava nada, sem ele eu conquistei tudo. E aí? Aí você ficou um tempo sozinha. Nesse tempo você ficou se cuidando, se preparando para um novo relacionamento. Aí eu conheci o meu segundo esposo. E aí já tinha quantos anos? Já estava mais madura? Eu já estava com 28 anos. Quer dizer, você esperou um tempo então, porque você saiu do relacionamento com 21? Aham. Aí conheci meu segundo esposo com 28. Mas então nesses 7 anos, nenhum momento você teve vontade de se relacionar de novo ou você mesmo optou por isso? Não, eu quero esperar mais. Surgiram alguns pretendentes nesses 7 anos? Assim, eu fiquei tão focada no meu trabalho, eu era tão focada assim na minha vida, naquilo que eu fazia, que eu realmente esperei, né? Nesses 7 anos. Falei, eu vou conhecer alguém bem bacana, bem interessante, para mim poder me relacionar novamente. Durante 7 anos conheci uma pessoa ou 2, mas também quando eu vi que não valia a pena, eu já acabei o relacionamento e continuei esperando um outro príncipe encantado, né? E depois? Aí você, 7 anos, aí encontrou, hoje é seu esposo? Hoje é meu esposo, hoje a gente tem 11 anos que está casado. Aí conheci ele. E como que você conseguiu diferenciar que era ele, agora o príncipe de verdade, já não era um sapinho disfarçado? As atitudes dele eram diferentes, né? Ele já... Assim, o meu primeiro esposo, ele era muito, como é que eu vou dizer, mimado. Esse segundo, ele era um homem assim mais maduro. Até pela idade, né? Esse segundo tinha quantos anos? Você com 28? A mesma idade que eu, 28 também. Ele era assim um homem de mais atitude, um homem mais firme, sabe? Eu sentia mais segurança nele do que no primeiro. Falei, então é esse aí. Esse aí, e ele me respeitava também, né? Me dava segurança e me respeitava. É porque é isso, né, Evelyn, que toda mulher, é isso que a gente, por exemplo, eu falo por mim, quando eu procurei um relacionamento, eu procurei exatamente isso. Alguém que me completasse, que me passasse segurança, porque é isso que uma mulher espera, né? Ela não pode entrar para um relacionamento, eu vou tentar, eu vou ver se vai dar certo. Não, porque você já tem que entrar para um relacionamento sabendo o que você quer, né? E aí, se de repente você, no caso de vocês dois, os dois eram crianças, né? 17, 21 anos, quer dizer, não sabiam nada da vida ainda, mas ainda assim quiseram um relacionamento. E não tem jeito, a gente sabe que a nossa melhor bagagem é a experiência, né? É o nosso dia a dia. Mas para que essa bagagem sirva de exemplo mesmo, a gente tem que pelo menos ter um pouquinho de usar a cabeça, deixar o sentimento do lado e falar, por que eu quero entrar nesse relacionamento? O que esse relacionamento vai somar? Porque não adianta eu querer, no seu caso, de repente, você buscar nele uma coisa que você não tinha ainda. É verdade. Porque ele também estava querendo buscar algo em você, né? E a gente vê que, agora você falando que com 28 anos, você viu que o outro era mais maduro, era mais responsável, te passava segurança. Mas porque você também já tinha vivido muitas coisas e hoje a sua cabeça tinha mudado, né? É verdade. Então a gente vê que o fracasso acontece por isso, que as ordens estão trocadas, né? As mulheres, os homens atropelam as fases. E aí, de repente, não tem como, não dá tempo da gente voltar para a primeira fase, né? Você já está tão lá na frente que o fracasso, infelizmente, é certo, E no né? segundo relacionamento, eu já entrei, eu não vou permitir abuso.
Ah, tá vendo? A cabeça já é Eu vou outra, né? casar, mas esse marido ele não vai abusar de mim, nem do meu sentimento, nem nada. Eu não vou permitir ser abusada em nenhuma área da minha vida. Ela descobriu o valor dela, né? Que é o que você não tinha percebido no primeiro relacionamento. Você vivia em função daquela pessoa, mas você não sabia o seu real valor, a sua força. Né, Ana? E nesse segundo relacionamento, ela já pôde perceber o que havia dentro dela, essa força, ela acreditou. Você acreditou em você mesma, Isso né? mesmo. E o seu marido viu isso? Eu também acredito que ele, né, esperava percebido. uma mulher para completá-lo. Uhum. E aí ele percebeu esse valor aí, que agora existiu uma nova Sueli? Percebeu, desde o princípio, assim. A gente se conheceu, ele tinha acabado de sair de um noivado. Aí a gente começou a se relacionar. Também veio de uma decepção amorosa, de uma né? decepção amorosa. Aí ele falou para mim que via algo diferente em mim. Eu acho que era essa força, né? Essa autoestima. Daí foi tudo bem, deu tudo certo. Nós casamos, tivemos lutas, mas conversamos. E eu via sempre que ele tomava aquela atitude de mudar, cumpria a palavra dele, eu também cumprindo a minha, né? Firme no meu propósito, não vou deixar ser mais abusada. Tivemos 2 meninas, uma de 9, a outra de 7. E meu casamento é feliz, graças a Deus. Amém. E você falando agora, eu lembrei exatamente isso. Porque a gente vê que é promessa de Deus, né? Que o homem não viva só, né? Um nasceu para o outro. Mas a palavra-chave daí que você estava falando é o cumprir. Existem tarefas, deveres que um relacionamento a gente tem que cumprir. Para que esse relacionamento chegue bem, fique bem, né? Isso cabe à mulher, é um papel fundamental da mulher. A gente dirigir essa situação. Então, a gente vê na Bíblia que o amor tudo suporta, né? E são todas as situações, não tem jeito. Por isso que a gente precisa realmente que o autor do amor domine a situação. Não é o sentimento, não é seu coração. E isso só a fé pode dar para a pessoa, né? A gente tendo um discernimento no qual Deus vai te conduzindo, é hora de parar, é hora de falar, você pode mais, você pode menos. E isso é só a fé, não tem jeito. A gente vê claramente acontecendo isso nos dias de hoje. Que sem fé é impossível qualquer relacionamento, qualquer base familiar chegar num momento feliz, no êxtase de todos os momentos, né? Não tem como. Então, por isso, a gente está aqui passando o testemunho da Sueli, que eu tenho certeza que o autor do amor, né, prevalece nesse relacionamento. Sim, eu aprendi bastante com a palavra de Deus e fui colocando em prática que eu me tornei além do que ele esperava, né? Porque quando a gente se conheceu, eu tinha aquela autoestima assim, eu já estava assim decidida, mas havia alguns detalhes. E foi através da palavra de Deus que eu resolvi esses detalhes entre nós. E o nosso casamento assim é 100% hoje, né? Não tem falhas, não tem problemas que a gente não resolva ali, buscando a direção, buscando a sabedoria. E hoje ele fala para mim que a cada dia que passa, Deus tem renovado e tem transformado. E ele tem se surpreendido com as minhas atitudes, né? Chamou a atenção dele várias vezes. Porque isso é o papel, não tem jeito. Esse é o papel fundamental de Deus. Ele vai arrumando pra gente, né? Ele vai, os detalhes, ele vai colaborando para que fique tudo melhor, né? Então fica aí a nossa dica, você querendo conhecer o autor do amor para que transforme seu casamento, o seu lar, procure uma igreja universal mais próxima de você. E eu tenho a certeza que tanto a sua vida, a sua família, vai de fato e de verdade ser completa, tá bom? Nós chegamos ao final do nosso programa e amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Deus abençoe você e toda a sua família. Obrigado, Sueli. Obrigado, Evelyn. Até mais.